tema que poderemos abordar agora, e eu acho que necessário, atual, contemporâneo, trata-se de um embate que a sociedade política já praticamente havia esquecido. O cenário de esquerda e o cenário da direita. Mas qual o verdadeiro significado disso? Qual a origem desse embate? Remonta a 1789, tempo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, como todos sabem, foi um movimento que liquidou, retirou de cena da política o Estado absolutista, vale dizer o Estado ditatorial, em que o poder era dividido pela nobreza, ainda feudal em espírito, e pelo clero, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ora, no momento em que se estabelece um grande debate sobre uma nova teoria política pertinente àqueles ideais de igualdade, fraternidade e mais a legalidade, sentaram-se no grande salão de discussão desse novo arcabouço político duas alas muito bem definidas, jacobinos e girondinos. A cada um deles ocupar o seu espaço, tanto à direita como à esquerda, passaram a ser identificados aqueles que defendiam um Estado totalmente liberal, um Estado diminuído, um Estado menor e uma iniciativa ao liberalismo exacerbado. Aqueles que se opunham a esse modelo sentaram à esquerda, mas esta oposição não era propriamente ao modelo, porque pregavam praticamente a mesma filosofia. Só que aqueles que sentaram à esquerda, nesse grande salão de debates e discussões, queriam um Estado razoavelmente centralizador. Significa dizer isso, o Estado que cuidasse de um interesse coletivo e de um Estado que promovesse a justiça social. Em outras palavras, um Estado que cuidasse dos menos assistidos e promovesse, sobremodo, a igualdade, até mesmo em relação à legalidade e à própria fraternidade. A igualdade é o processo isonômico, oriundo ainda da Grécia clássica. No entanto, com a instauração desse regime liberal, o mundo ainda não havia se acomodado, passado 2 séculos, a respeito dessa mesma temática. Tanto assim que o emblemático episódio da Segunda Guerra Mundial estampou de forma muito contundente que nós tínhamos 3 modelos, 3 estilos de poder em disputa. Um de apelo à absoluta democracia e um Estado liberal, um outro, um Estado socialista que pregava justamente esta igualdade absoluta, e ao centro, no meio deles, um modelo que chegou a assustar o mundo, que queria a retomada do Estado fortalecido, sobrepondo-se à iniciativa do cidadão, dos direitos individuais e da própria liberdade e também, obviamente, pela democracia. Mas, sobretudo, queria esse modelo, defendido pelo nazifascismo, a supremacia do Estado sobre o cidadão. Terminado o episódio da Segunda Guerra Mundial, 2 polos apenas restaram. O polo dos liberais, que haviam vencido a guerra e seus aliados, e o polo do mundo socialista, que venceu o embate da Segunda Guerra Mundial numa aliança que alguns analistas entenderam de bizarra, porque se juntaram-se 2 extremos para combater este centro, que era o defensor do Estado máximo em relação à própria iniciativa individual. Pois bem, passado todo esse período, o Brasil começou a viver, então, uma espécie de separação de ideologias de forma muito clara e absoluta. Isso permaneceu até 1964, interrompido pelo golpe de Estado, que retirou do poder o presidente constitucionalmente eleito, João Belchior Marques Goulart. 25 anos de ditadura civil e militar praticamente dizimaram essas iniciativas e a sociedade ficou adormecida, praticamente defensora de um modelo apenas. Isto é, de um modelo de Estado forte, progressista, mas efetivamente suprimindo ideais democráticos e de grande participação popular. Retirada de cena a ditadura, nós retomamos o processo democrático. E com a retomada do processo democrático, se imaginou o ideal
viver uma social-democracia aos moldes dos países nórdicos e, notadamente, de uma grande presença no cenário hoje político, que é o modelo alemão. Isto é, um Estado que, se não é mínimo, também não é um Estado de grande supremacia sobre os interesses, dentre eles o interesse econômico e da expressão política relativamente aos direitos individuais. E o Brasil viveu assim, especialmente nos últimos 10, 15 anos, não é? Uma espécie de discussão enfadonha, onde se imaginava que esses extremos haviam desaparecido. Eu quero dizer que esses extremos também fazem bem à política. É importante para o processo político que tenhamos todas as vertentes possíveis e imagináveis postas à mesa para uma grande discussão que só virá em benefício da própria sociedade. O que se não pode fazer, o que se não deve aprovar, o que se não deve homologar é, evidentemente, uma atitude de intolerância, como acaba de apanhar um dos candidatos, não é? Isso não se pode fazer, sob pena de se cometer os erros que se cometeu no passado com a ditadura que nós tanto, evidentemente, censuramos. Mas então, o que vive o Brasil hoje? O Brasil hoje não vive uma história complicada. O Brasil, eu acho que não vive uma crise. O Brasil vive uma transição, uma transposição e uma escolha de um modelo para gerir os nossos interesses daqui para frente e daqui a 4 anos com a eleição que se avizinha em outubro. Portanto, nós temos bem definido um modelo que pretende o Estado forte ou centralizador, como aquele que eu referi sobre a Revolução Francesa, que promova a justiça social, que não desassista os menos favorecidos, e um outro modelo mais à direita que pretende um Estado mínimo, não é? Uma economia de mercado sem a intervenção estatal. Portanto, cabe à própria sociedade dizer que rumo quer tomar, mas sem ódio, sem rancor, sem violência. Nós precisamos amadurecer a própria democracia.